Meus amados irmãos, a paz do Senhor, pastor, professor Daniel Sena, com mais um vídeo aí para o canal do YouTube. E desta feita, nós gostaríamos de pedir a todas as pessoas que ainda não são inscritas no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e também deixe aí o seu comentário, né, para que o YouTube possa entender que vocês gostam do nosso conteúdo, e nós estaremos aí sempre divulgando, subindo um vídeo aí para o YouTube a fim de abençoar o maior número de pessoas, pois o nosso intuito é abençoar as pessoas através de uma palavra amiga, de uma palavra de Deus. E desde já nós queremos pedir a todos vocês que prestem bem atenção, porque hoje estaremos falando subordinado a um tema muito importante, que é a cura do cego Bartimeu, né? Muito se fala sobre este encontro que Jesus teve com o cego Bartimeu, mas simplesmente falam ali sobre a cura propriamente dito. Mas hoje eu estou me detendo num assunto muito importante, em um acontecimento muito importante, que foi o tipo de comportamento que teve o cego Bartimeu logo após ser chamado por Jesus, né? Ele trazia consigo uma capa e logo após que Jesus o chama, ele joga a capa fora. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão da capa de Bartimeu, mas eu gostaria de pedir que vocês, neste momento, orem comigo. Amantíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá esta tarde, neste momento, a fim, Pai, de entregar o recado, a Tua palavra, aos corações das pessoas que precisam ouvir a Tua voz. Meu Senhor, hoje estaremos falando, subordinado ao tema, jogando a capa fora, meu Senhor. Meu Senhor, fala ao meu coração, que eu possa ser um instrumento de suplício, um instrumento da Tua parte, Senhor, para abençoar este irmão, para abençoar esta irmã. Alegra o meu coração, e que tudo aquilo que for falado aqui seja para a glória e honra de Teu nome, Pai. É o que te pedimos e é o que te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, então hoje estaremos falando sobre jogando a capa fora, né? É um tema muito importante para o nosso elevo espiritual. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura. Eu gostaria que você pegasse um caderno, um lápis e fizesse, se possível, algumas anotações que ao decorrer da mensagem estaremos falando para o teu crescimento espiritual. Vamos para a palavra? Deus tem uma palavra ao teu coração esta tarde. A Bíblia, ela é muito contundente quando ela fala sobre a capa de Bartimeu. Preste bem atenção o que diz a Bíblia, o que diz a palavra do Senhor. Para os judeus, a capa simbolizava a situação da pessoa perante a sociedade. A capa de um morador de rua, por exemplo, era diferente de todas as outras, pois quem a usava indicava a todos seu mendigo, diferente das pessoas da classe alta que usavam capas de linho fino. Então, vamos de antemão entender que a capa que Bartimeu carregava era uma capa romana. E essa capa romana, ela dava autenticidade para o cego Bartimeu. Ou seja, todas as pessoas que haviam, enxergavam de longe e de perto com aquela capa,
logo o identificava como mendigo, logo o identificava como uma pessoa que estava ali à beira do caminho, mendigando as pessoas que estavam passando por ali. Preste bem atenção. A maioria das definições que podemos encontrar no dicionário da palavra capa nos leva ao significado de proteção atualmente. Pode ter até uma certa função estética, mas a principal é de proteger ou de preservar algo. Então, obviamente, que Bartimeu, ele era um mendigo, um cego que mendigava, mas com toda proteção do Império Romano, porque a capa de Bartimeu era romana, dava autenticidade, que ele poderia mendigar livremente nas ruas, a fim de pedir esmola às pessoas que estavam por ali por perto. Só que a história é muito linda, a história não para por aqui. Veja a história do cego e mendigo Bartimeu, descrito no livro de Marcos. E a história é bem interessante, preste atenção. Eu não vou simplesmente contar a história, mas eu quero apenas me deter no acontecimento sobre a capa de Bartimeu. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Todos nós conhecemos essa história. Vamos nos deter na capa. Mas todos nós conhecemos a história da questão do cego Bartimeu insistir em clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele clamor, insistentemente, fez com que Jesus parasse e mandasse chamar aquele homem. E Jesus, parando, disse que o chamasse e chamar o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. E ele, lançando de sobre si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então eu gostaria de me deter, simplesmente, não propriamente dito na cura, porque todos nós sabemos que ele realmente foi curado naquele dia. Mas eu gostaria de me deter no tipo de comportamento que Bartimeu teve quando ele se apresenta perante o Senhor Jesus Cristo. E ele lançando de sobre si a capa. Vamos um pouquinho mais à frente? Uma das coisas que mais me chama a atenção nas Escrituras Sagradas é saber que tudo que o Senhor permitiu ter escrito tem um propósito. Todas as experiências de renovo de pessoas que se encontraram com Jesus trazem lições importantes para cada um de nós. E como essa história também não é diferente. Ora, Bartimeu era cego, mas ele não era surdo. Preste bem atenção. E certamente ele ouviu pessoas falando da pessoa de Jesus. Ele usava uma capa que deveria servir como cobertor ao dormir, provavelmente. Havia sido doada por alguém após o seu uso. Certamente deveria estar suja. Simplesmente deveria estar não muito cheirosa. Mas aquela era a situação do cego Bartimeu. Este rapaz tem uma percepção extraordinária. Quando ele se referiu a Jesus gritando, e ele teve uma reação. Não basta você ter percepção se você estiver travado, algemado ou amarrado. Uma coisa é certa que eu aprendi com este cego.
é não permitir que alguém o faça desanimar, ou seja, de repente, até no momento, até antes ele começar a clamar, possivelmente já tinha algumas pessoas ali que estavam ignorando o fato de ele estar naquele caminho. No versículo de número 49, se você puder até anote. No versículo 49, Jesus parou e disse: chama-o. E o chamaram cego. Ou seja, ânimo, levanta-te, ele está te chamando. E na mesma hora, ele tem uma reação extraordinária. E lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Ou seja, significa que quando Bartimeu foi chamado, deu um salto. Ou seja, imagina a alegria daquele moço. Pegou a sua capa e jogou fora. A capa era uma certeza de que ele tinha uma deficiência. E aqui que eu quero bater na tecla para os meus amigos, para as minhas amigas, para o meu irmão, para a minha irmã. Lembre que eu falei do início que aquela capa era uma capa romana que dava autenticidade para aquele cego, a fim de que ele pudesse mendigar? Só que quando ele tem um encontro com Cristo, ele tomou uma decisão extraordinária. A primeira coisa, tirou de sobre si aquela capa, jogou a capa fora. A pergunta que não quer calar: por que o cego Bartimeu jogou aquela capa fora? Ora, se eu for parafrasear essa mensagem, eu iria lhes trazer um recado da parte de Deus bem mais interessante, dizendo o que o cego pensou naquele momento, o que o cego começou a maquinar dentro da sua consciência, do seu subconsciente, dizendo: eu não preciso mais dessa capa a partir de agora, porque eu estou diante daquele que vai mudar a minha situação. Eu estou diante daquele que vai transformar a minha vida e que vai dar um basta nessa situação. Lembro que a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo? Tudo isto acontece quando nós tomamos uma decisão de jogar a capa fora. E esta capa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, representa muitas coisas na nossa vida. De repente, essa capa pode ser uma doença. De repente, essa capa pode ser um tipo de problema que você está passando, que diante dos teus olhos é impossível de acontecer um milagre. Você precisa jogar essa capa fora. Você precisa tirar essa capa de sobre você. Porque não se esqueça, você está diante do Mestre. E quando estamos diante do Mestre, o milagre acontece. A pergunta que não quer calar: que tipo de capa você está usando hoje? Que tipo de capa você carrega sobre os seus ombros que precisa ser tirado imediatamente de sobre você para que o milagre possa acontecer? Pense bem comigo. Para Bartimeu, a capa era um atestado claro da sua cegueira, mas agora ele não precisa mais dessa capa, pois simbolizava tudo que não era adequado e que, portanto, precisava ser deixado de lado. Ao encontrar Jesus, sua vida teria uma nova história. Ele tinha certeza de que quando Jesus o chamasse, algo de novo iria acontecer. A pergunta que não quer calar: você tem a coragem de hoje, nesta tarde, tirar esta capa de sobre os seus ombros? Você tem a coragem de, a partir de agora, jogar essa capa fora? Porque o Mestre te chama. Jesus está te chamando, dizendo: vinde a mim, vós todos aqueles que estão perdidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez uma das frases dessa capa que esteja incomodando você precisa ser tirada imediatamente. Quem sabe você não está andando com ela há muitos anos e às vezes você mudou até de cidade, mas a capa continua. Você pode estar em qualquer parte do mundo. Preste bem atenção, meu amigo, minha amiga. Você pode ir para onde você quiser, mas você continua com esta capa. Você continua levando sobre si, nos seus ombros, esta capa. E esta capa precisa ser tirada de sobre os seus ombros. Você pode mudar de rua, mas a capa continua ali. Você pode mudar de estado, mas a capa continua ali. Você pode mudar de país, mas a capa continua ali. Enquanto você não tomar uma decisão de arrancar, de extirpar essa capa de sobre você, o milagre não vai acontecer. Então, qual é a sua capa? É uma pergunta? Qual é a capa que você carrega hoje? Talvez seja a capa da cegueira espiritual, e de repente você precisa do colírio espiritual do Salvador Jesus, a fim de que você passe a enxergar novamente aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Mas para que esse milagre aconteça, você precisa jogar esta capa fora. Qual é a capa que você carrega? Talvez seja a capa da cegueira espiritual, da falsa identidade, da falta de sonhos ou da misericórdia de Deus. Eu não sei, mas essa capa simbolizava muita coisa para aquele cego, e ele agora estava diante do mestre, e ele pensando consigo, dizendo: eu não preciso mais dessa capa, porque essa capa até hoje me deu autoridade para que eu pudesse mendigar, mas a partir de agora a minha cura está decretada, e eu não preciso mais dessa capa romana, para que possa, além de mendigar, está pagando impostos para o governo romano, porque Cristo já pagou por mim, morrendo na cruz do Calvário. Preste bem atenção, meu irmão, minha amiga, precisa lançar fora a capa para alcançar alguns princípios que estão nos planos do nosso Deus. Creia que o Espírito Santo está nos levando a um momento de decisão definitiva. Tomamos muitas decisões e momentos de emoções e depois voltamos atrás, mas a decisão que nos sentimos desafiadora, é uma decisão desafiadora de deixar essa capa para trás, que a partir daí o milagre vai acontecer. Então, meu amigo, minha amiga, esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de, nesta hora, fazer um desafio e dizer para o senhor, para a senhora: qual é a capa que está te aprisionando? Qual é a capa que está deixando você totalmente sem fé, sem confiança? Eu não sei que tipo de capa, mas se ainda você carrega esta capa, a notícia esta tarde é que o Mestre está aqui. O Mestre está neste momento passando aqui e está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Mas deixa eu te dar um conselho. Antes de você se direcionar a Jesus Cristo, perceba que você tem uma capa, e esta capa precisa ser tirada dos teus ombros para que o milagre possa acontecer. E vendo Jesus, jogou a capa fora. Jogue a capa fora hoje. Não sei, essa capa pode representar muitas coisas na sua vida, porém, se você percebe que essa capa até agora só te trouxe frustração, só te trouxe desespero, só te trouxe tristeza, jogue essa capa a partir de hoje e vá ao encontro do Salvador, porque a tua cura, a tua salvação, a tua vitória está garantida. Ore comigo. Amantíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Meu Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, colocou na minha vida, na minha boca, para transmitir ao teu filho, Senhor. Meu Deus, eu não sei que tipo de capa ele está carregando, de repente a capa da lepra, espiritualmente falando, de repente, Senhor, a capa da mentira, de repente a capa, Senhor, da falta de fé, de repente, Senhor, a capa da cura, meu Senhor. Pai, eu não sei, mas de repente esta capa muitas das vezes está lhe atrapalhando de ele ir ao encontro do Senhor. Meu Deus, que eles possam tomar uma decisão nesta tarde de jogar esta capa fora e ir ao encontro do Salvador. Transforma esta vida, transforma o meu irmão, transforma a minha irmã. E quando ele tomar esta decisão de jogar esta capa fora, aí sim o milagre vai acontecer. Muito obrigado por esta palavra que o Senhor me deu esta tarde, subordinado ao tema, jogando a capa fora. Só jogando esta capa fora, Senhor, nós conseguiremos alcançar a vitória e o milagre. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar o teu coração. E não se esqueça, o milagre só vai acontecer quando você jogar a capa fora. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe tudo aquilo que realmente você pretende alcançar. Tenha certeza que você alcançará. Mas não se esqueça, tudo acontece, o milagre acontece, as coisas vão começar a acontecer somente depois que tomarmos a decisão de jogarmos a capa fora. Que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação, deixe um comentário, que eu tenho certeza que muitas vidas serão abençoadas através desta palavra. Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério, e não se esqueça, só vamos receber as vitórias, só vamos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas somente depois que jogarmos a capa fora. Deus abençoe e a paz do Senhor.